Nossa, eu viajei no espaço e tempo, eu vi coisas, eu senti coisas. Oh my god! Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto de variar os assuntos. Alguns assuntos são interessantes, outros assuntos são voltados mais pro humor, outros assuntos são mais mórbidos, por assim dizer, estranhos. Sinceramente, eu não saberia definir o assunto que eu quero abordar hoje, pois o assunto é sobre algo que todo mundo vai passar um dia, não há como escapar, que seria a morte. Do mesmo jeito que esse assunto pode ser interessante, ele é um pouco mórbido, há quem acha que ele possa ser polêmico, enfim, fica difícil definir. A questão é o que acontece depois que morremos, ou para onde vamos. Simplesmente paramos de existir exatamente como era antes de nascermos, ou simplesmente vamos para algum lugar diferente, onde todas as outras pessoas que já morreram nos aguardam. Enfim, como eu tenho aí um pouco mais de 9.000 inscritos, fica um pouco difícil abordar esse assunto no aspecto religioso. Com certeza, né? Certamente tem pessoas que são de religiões diferentes, às vezes podem pensar de maneiras diferentes, tem aquelas pessoas que não têm nenhuma religião, enfim, então fica complicado fazer uma abordagem nesse sentido. Por isso eu vou abordar esse assunto da maneira científica da coisa, de um fenômeno que aconteceu com algumas pessoas e provavelmente vai acontecer com outras pessoas, que a ciência busca uma explicação e que está estudando a respeito, que seria a EQM. Para você que não sabe, significa experiência de quase morte. Esse fenômeno acontece quando uma pessoa ela fica clinicamente morta, ou seja, ela não tem pulsação, né, ou batimentos cardíacos, o coração não está funcionando e nem o cérebro não dá nenhum sinal de atividade, ele fica inativo, enfim, a pessoa está literalmente morta. Porém, entretanto, todavia, essa pessoa volta a viver. Mas como assim, Fê? Como assim o cara morreu e depois volta, mano? O cara que é o zumbi, Umbrella? Pois bem, existem mortes e mortes. Existem aquelas mortes que são irreversíveis, né? Se uma pessoa simplesmente perder a cabeça, explodir a cabeça, obviamente não tem qualquer tipo de volta. Mas se a pessoa sofreu um tipo de morte, mas o seu aspecto físico está intacto, tais como, sei lá, uma parada cardíaca, dependendo do tempo que ela, digamos, morreu, há uma maneira de trazê-la de volta, né? Tem um tempo lá estipulado, enfim, é possível driblar a morte, mas é necessário fazer todo um procedimento para reanimar essa pessoa. Isso pode ser de 5, 10, 15 minutos no máximo, ou um pouco mais, enfim, varia de pessoa para pessoa, de situação para situação. O tempo recorde registrado de uma pessoa que morreu e voltou a viver foi de 3 horas, porém teve toda ali uma situação que beneficiou para que essa pessoa voltasse à vida depois de tanto tempo morta. Que no caso foi uma pessoa que se afogou em um lago congelado. Ela morreu, né? Mas por causa de ser um lago congelado, a baixa temperatura conseguiu preservar ali algumas, como eu posso dizer, células do organismo que geralmente ficariam prejudicadas pela falta de oxigênio. Por estar num lugar congelado, elas ficaram preservadas e aí sim conseguiram fazer uma reanimação depois de tanto tempo morto. 3 horas, velho. Caso contrário, se o cérebro não tem uma oxigenação, em pouco tempo, sei lá, 5 minutos, já causa danos irreversíveis. 10 então, 15 e a coisa só vai piorando. No caso, por estar congelado, se manteve, se preservou essas células. Mas enfim, voltando à EQM, é um estudo que foi feito, né, baseado unicamente em relatos. Não tem como você testar uma coisa dessa, né? Matar uma pessoa, depois fazer ela voltar à vida e falar o que aconteceu, enfim, levar uma câmera para o além, enfim, não tem como você testar uma coisa dessa. Tem que confiar no relato das pessoas que tiveram essa experiência. Então, às vezes você fica um pouco desconfiado, né, se a pessoa está dizendo a verdade, se ela está mentindo.
Afinal, todo mundo quer seus 15 minutinhos de fama ali, ou mais ou menos, enfim. Então as pessoas que estudaram esse fenômeno pegaram relatos de pessoas do mundo inteiro, centenas de relatos das mais diversas religiões, das mais diversas classes sociais, de etnias, etc, etc. Fizeram ali uns comparativos para ver que história se assemelha a qual, para tentar chegar ali num acordo, por assim dizer. E a conclusão que se chegaram a respeito disso, né, não a conclusão porque ainda estão estudando, mas até onde chegaram no momento, essa experiência ela acontece numa seguinte ordem. Mas é claro, há suas variações. Isso aqui não é uma lei, não é uma regra. Mas enfim, geralmente a pessoa que morreu, ela acaba presenciando de uma maneira externa, fora do seu corpo, todos os acontecimentos em volta, o resgate dela, enfim, a movimentação ali que está acontecendo, geralmente vista de cima. Foi pelo menos a maioria dos relatos, que a pessoa, como se ela estivesse, sei lá, no teto, olhando para baixo, vendo tudo o que está acontecendo. Geralmente a pessoa fica confusa, né? Ela não sabe o que está acontecendo, depois que ela vê a situação, aí que cai a ficha. Alguns relatam que conseguem dar uma volta por aí e presenciar outras coisas. Em seguida as pessoas alegam verem um túnel com uma luz no final, exatamente como em filmes, em desenhos. Elas alegam que isso realmente acontece e que elas se sentem muito atraídas ou sentem como se alguma coisa estivesse puxando elas para esse túnel, né, para essa luz no final do túnel. E ao chegar no final desse túnel, né, próximo a esse local, né, no final do túnel, as pessoas começam a alegar que sentem uma paz muito grande. Geralmente elas não conseguem descrever, é um bem-estar assim, mensurável, algo extremamente acolhedor. Enfim, geralmente as pessoas até se emocionam ao relatar essa parte da experiência, e geralmente é nessa parte que elas sentem aí uma vontade assim, do nada de voltar, ou elas acabam encontrando alguns parentes falecidos que aconselham a pessoa a voltar, coisas do gênero. Sempre há algum motivo para ela voltar. E aí a pessoa volta e retoma o seu corpo, enfim, e aí a pessoa volta a viver no caso, né? O que a ciência fala a respeito disso? O que pode explicar esse fenômeno? Até onde eu vi, se tem mais dúvidas do que respostas a respeito desse assunto. Alguns explicam essa experiência como uma criação do cérebro pela falta de oxigênio, né? A oxigenação no cérebro, causando assim algumas ilusões, por assim dizer. A pessoa está alucinada, tendo alucinações. E aqueles que defendem que quando a pessoa está morrendo, né, o cérebro libera uma quantidade muito grande de endorfina no sistema nervoso, né, no próprio cérebro. E essa substância faz com que a pessoa fique calma, relaxada, enfim, aceite tudo. É um calmante natural extremamente poderoso. É como se fosse uma aceitação do cérebro de que a pessoa está morrendo, né, ele vai morrer, e ele, digamos, faz isso para uma aceitação melhor, algo do gênero, uma autodefesa, por assim dizer, do cérebro. Mas isso são apenas teses e teorias, não há nada comprovado definitivamente, porque existem muitas coisas que envolvem as EQMs que ainda não se tem nenhuma resposta. Pois bem, o caso que incentivou um desses estudiosos no assunto a estudar esse assunto foi um médico que ele atendeu uma garotinha de 3 anos que nasceu com problemas cardíacos e teve uma parada cardíaca. Ele conseguiu reanimar a garota, levar para o hospital e dar todo o procedimento lá, enfim. E um tempo depois, a família dessa garotinha, juntamente com ela, foi visitar esse médico. E essa garota reconheceu esse médico e disse que não gostava dele porque ele havia colocado vários tubos nela e tinha feito a massagem cardíaca lá, que ela alegou que estava batendo nela, uma coisa assim. Algo que era impossível dela lembrar porque ela estava inconsciente. Aliás, ela nem inconsciente já estava, ela estava morta. E aí, como é que uma pessoa pode lembrar de uma coisa dessa ou ter esse tipo de lembrança quando o cérebro não está funcionando? E na visão de uma garotinha que não entende assim de medicina, obviamente ver o procedimento de reanimação de uma pessoa parece que ela está judiando, né, da pessoa, mas
longe disso. Há também os casos de pessoas cegas, pessoas que nasceram cegas, né, que nunca tiveram qualquer contato visual com nada e tiveram algum acidente, né, uma parada cardíaca, o que for, que deixaram elas clinicamente mortas e passaram a enxergar nesse outro mundo, por assim dizer, e relatar o que aconteceu ali como se tivesse visto mesmo pela primeira vez ali, desde dos instrumentos usados, os procedimentos que foram feitos, etc, etc, algo assim que ninguém sabe explicar. O caso que mais contribuiu nessa área, nessa pesquisa, foi um caso de uma mulher chamada Pam Reynolds, se eu não me engano, isso porque foi descoberto que ela tinha um aneurisma na base do cérebro que prejudicava ela em várias coisas, até se movimentar, lembrar de alguma coisa, e que isso ia matar ela cedo ou tarde e que ela não tinha muito tempo de vida. A única esperança que ela tinha era fazer uma operação extremamente rara e extremamente arriscada. Nessa operação os médicos iriam baixar a temperatura do corpo dela para menos da metade, se não me engano o convencional é 30 e poucos graus, ia para 17, 16, 15, alguma coisa do gênero. Eles teriam que parar o funcionamento cardíaco, ou seja, teriam que parar o coração dela e retirar todo o sangue do cérebro, ou seja, teriam que literalmente matá-la, só que era uma morte controlada. Então esse seria a primeira e única experiência a respeito. Eles iam literalmente matar uma pessoa e trazê-la à vida, assim, de uma maneira controlada. Essa mulher relatou que na parte que ela foi sedada, realmente ela não lembrava de nada, não lembra como aconteceu as coisas, não lembra de ter ido para a sala de cirurgia, porque obviamente ela estava sedada. Mas dado o momento que ela foi submetida à morte, por assim dizer, ela disse que ela se sentiu puxada para fora do corpo dela e começou a acompanhar tudo o que estava acontecendo na sala de cirurgia. E ela, após a cirurgia, relatou as conversas que o médico teve com a sua equipe, né? Deu até alguns detalhes, os instrumentos que foram usados, né? Ela não falou o nome exatamente, ela só deu uma descrição dos objetos que foram usados e realmente batia, né? Ela deu até um objeto lá que parece uma furadeira, um negócio estranho lá, e realmente isso tudo fazia sentido. E depois ela relatou exatamente tudo aquilo que eu disse, como a luz no fim do túnel, enfim, a paz, o sossego, enfim. E aí, verdade, mentira, ficção? Será que tem alguma inverdade nisso tudo? Enfim, eu não sei. Realmente, se eu parar para pensar no assunto, eu vou ter mais dúvidas do que respostas. Uma coisa que aconteceu com todo mundo que sofreu dessa experiência foi que elas perderam o medo da morte. E você, no que você acredita? Você conhece alguém que sofreu alguma coisa do gênero? Ou você, sei lá, sofreu alguma coisa do gênero? Compartilhe o que você pensa a respeito. Será que existe vida após a morte?